aí falando mais para o Nivaldo, que está desde o primeiro, do começo do primeiro encontro para cá, né? No primeiro encontro, eu estava tocando o encontro apenas eu, e agora, a partir deste terceiro encontro, nós somos 3 pessoas que vamos, né, tocar esse encontro mensalmente com professores universitários, professores da técnica, curso livre, que dá treinamento corporativo, e o pessoal também que está querendo entrar nessa área de educação para adultos, tá? Então, eu vou me apresentar e vou pedir para a Ivani e para a Luciana se apresentarem também, né? Que agora a gente está, as 3, tocando esse trabalho. Então, gente, esses encontros mensais. Eu sou a Karen, eu sou jornalista, sou geógrafa, tenho especialização em estratégia empresarial. Hoje eu faço mestrado na área de comunicação. Eu trabalho com treinamentos corporativos desde o ano 2000, 2002, mais ou menos. E eu sou professora de pós-graduação da Unip desde 2015. E eu atuo também na Escola do Futuro, da USP, desde 2018, que é um projeto de tendências para a área de educação, não só para a área de educação de adultos, mas para a área de educação em geral, um projeto que tem desde 1989, tem há 30 anos. Tá? E o propósito desses nossos bate-papos mensais são a gente trocar ideias, trocar experiências, e aí eu vou passar um pouquinho agora para a Ivani e para a Luciana, para elas se apresentarem. Você está sem microfone, Ivani. Eu fechei para não ter nenhum barulho aqui te atrapalhando. Bom, sou a Ivani, eu tenho experiência na área de gestão de pessoas desde 2007, 2008, trabalhei até 2018 fazendo essa parte de gestão de capacitação, tanto técnica quanto comportamental. Sou formada em letras, pós em administração e tenho um MBA em inovação, sustentabilidade e tecnologia. Atuo também como coaching e atuei também na área de ISO 9000, na área de melhoria e qualidade de processos. Bem, agora então é minha vez. Primeiro, eu quero agradecer a Karen pelo convite. Foi tão interessante o nosso encontro da última vez e a possibilidade de fazer parte desse grupo, conhecer a Ivani e contribuir aí com essas discussões. Eu sou Luciana Correa, eu sou publicitária, eu trabalhei mais de 20 anos na vida corporativa, em indústrias, empresas de grande porte, como gestora na área de marketing e na área de comunicação também. Eu tenho MBA em marketing, tenho especialização em relações públicas pela USP, e eu sou mestre em comunicação e práticas de consumo pela ESPM. A minha transição da vida corporativa para a vida acadêmica aconteceu em 2012, quando eu passei a lecionar na Universidade Aberta para a Maturidade da PUC. Foi uma experiência, e tem sido desde então uma experiência incrível. Depois, mais recentemente, também com o professor Nivaldo, eu trabalho também, dou aula, ele é o coordenador, né, do curso de extensão da Unip, para a maturidade, também sou professora lá com ele. Então, assim, foi por aí que veio a minha porta de entrada para a docência. Hoje também atuo como instrutora de cursos livres e também em educação corporativa. As minhas especializações são em longevidade, relações entre gerações e também na contemporaneidade. Então, é sobre esses temas que normalmente eu transito. Já dei aula na pós-graduação também, mas daí dentro da minha atividade profissional, nas áreas de marketing e de comunicação. Então, basicamente, é esse o meu currículo. A gente deu uma mudadinha, né, no formato dos encontros, e normalmente nos encontros, assim, a gente lançava, assim, às vezes 1 ou 2 temas, né, mas ficava algo muito solto, muito aleatório. Agora a gente estruturou um pouco mais, a gente trouxe 3 temas para a gente conversar hoje, né, e aí o que é a proposta? É que a gente converse, né, a gente não quer falar aqui só nós 3. Então, a gente estruturou da seguinte maneira:
maneira. A gente estruturou mais ou menos meia hora de tempo para cada um dos temas, né? Hoje a gente fala de atualização profissional e falar de diversidade, né, dentro de uma sala de aula de adulto, de dois aspectos, né? Olhando pelo lado ali da aplicação da aula e olhando pelo lado principalmente no treinamento corporativo, da empresa que a gente fazer assim, a cada meia hora a gente faz uma breve explanação de uns 10 minutinhos mais ou menos, e a gente abre para o bate-papo. E aí, no momento que a gente abre para o bate-papo, a gente queria pedir para vocês se apresentarem também, né? Na hora que a gente abrir para conversar, quando vocês forem falar, vocês se apresentarem, falarem um pouquinho né, por que vocês estão aqui, o interesse de vocês, tudo mais, e um pouquinho da história de vocês. Karen, tem uma pessoa querendo entrar, ela disse que não recebeu o link, é a Cíntia. Manda o link para ela, eu mandei por e-mail, mas manda o link por WhatsApp, por favor. Tá. Tá? Aí ela já entra. Tá, gente? Bom, deixa eu ver o que mais. Então, acho que assim, é da gente começar a falar um pouquinho de atualização, tá? Uns 10 minutinhos. Aí a gente abre para a gente bater papo sobre atualização profissional. Depois a gente entra no tema da diversidade, né? A Luciana vai falar um pouco. A gente abre mais uns 20 minutinhos para bater papo. Depois a Ivani vai falar desse outro lado, né? Da questão da diversidade, nessa questão do treinamento na empresa. Depois a gente abre para bater papo. E aí vocês fiquem até o fim, porque a gente tem uma novidade para contar para vocês no final do nosso encontro. Tá? Vocês colocaram algumas perguntas, algumas dúvidas, a gente não sabe se consegue tratar de todas nesse bate-papo, mas dentro da novidade que a gente vai contar para vocês no fim do nosso encontro, vocês vão ver como é que vocês vão ter também muito das respostas das questões que vocês colocaram. Então, gente, quero começar falando um pouquinho de 3 pontos quando a gente fala de atualização profissional, porque esse tema da atualização profissional, ele veio muito à tona nesse momento da pandemia, né, porque todo mundo começou a dar aula remotamente, colocando a diferença entre o ensino à distância e o ensino remoto, né, só para a gente alinhar um pouquinho de conceito. O ensino remoto, aquele dado ao vivo, né, professor, aluno interagindo, você traz a sala de aula para um Zoom, para um Skype, e o ensino à distância, a gente classifica mais aquele que são as aulas gravadas, que o aluno assiste quando ele quer e não tem tanta interatividade. Só que quando isso veio, pareceu muito mas puxa, eu não estou muito ligado com tecnologia e tal. Mas, quando a gente começou a olhar, a gente viu que a falta de atualização profissional do professor, ela começou a escancarar em muitos aspectos nas aulas remotas, e não só na tecnologia. Quando a gente vai para o remoto, a gente percebe muita coisa que na sala de aula não estava andando bem, mas que nessa convivência no presencial, não dava para perceber tanto, dava para disfarçar. E aí, quando a gente fala de atualização, eu trago 3 pontos para a gente discutir, que é a atualização com relação ao mercado, a atualização com relação à tecnologia e a atualização com relação à metodologia. Na percepção que eu tenho, eu trabalho com formação de professores também, trabalhei tanto com um pouco de formação de professores ali para o ensino de adulto, mas também com formação de professores para o ensino médio fundamental, nesse projeto da USP que eu atuo. E deu para perceber que a questão da metodologia, ela escancarou demais. Como essa relação do professor com a metodologia está ainda ligada a coisa de 30, 40 anos atrás. Ainda o entrar e dar aula. Mas eu vou falar um pouquinho para vocês antes, vou colocar na ordem aí, porque senão eu começo a me empolgar e aí embolo um pouco as coisas, né? Então, eu queria trazer um pouquinho para a gente falar dessa questão de mercado, primeiro, né? O que eu falo de questão de mercado? O quanto esse professor lê jornal, tá? Basicamente é isso. E eu fico, assim, muito surpresa
surpresa quando eu encontro, às vezes, porque eu circulo bastante nesse meio de professores universitários, treinadores corporativos, e eu encontro o pessoal falando que não tem uma assinatura de jornal. Assim, que não acorda de manhã e não lê jornal e revista especializada todo dia. Que isso não faz parte da vida de um professor. E isso, eu vou dizer para vocês, me deixa muito triste. Porque onde coloca esse professor e esse treinador, né, nesse processo de formação desse adulto, nesse processo de debate? Né? Onde estão, sabe, essa ligação só com a questão técnica, e o quanto essa questão técnica também, ela fica defasada quando a gente não está no dia a dia acompanhando o que está acontecendo. A gente não está antenado. Eu vejo, às vezes, um pouco, o professor pouco curioso. Às vezes eu escuto muito assim, mas eu não gosto de acompanhar a notícia e tudo mais. Mas como é que você vai formar a sua aula? Independentemente do qual é o tema da sua aula, como é que você vai montar a sua aula se você não está antenado com o que acontece no mundo? Se você não está antenado com as tendências do mundo? E eu realmente fico muito triste quando eu encontro um professor ou um treinador que fala para mim, eu não gosto de ler jornal, eu não leio revista, e tudo mais. Aí eu quero trazer para vocês uns exemplos, por exemplo, quando a gente fala dessa questão de atualização, né? Essa aqui é uma pesquisa da Singularity University, junto com a Fiesp, quando fala das tendências de mercado para os próximos anos. Então, a conexão 5G, popularização da impressora 3D e tudo mais. Como é que a gente consegue trabalhar educação de adultos se a gente não tiver antenado com tudo isso? E quando a gente fala da conexão 5G, isso não só na questão da tecnologia, mas isso tem aspectos econômicos, tem aspectos políticos, vai vir quando, por questões políticas, vai vir de um lado, vai vir do outro. Então, quando a gente não está antenado no que está acontecendo no dia a dia do nosso país, do mundo, das tendências, como é que a gente consegue ter o aluno envolvido, né, em sala de aula? O que a gente está levando para esse aluno? Aquele conceito que ficou nos anos 80? E eu vou dar um exemplo para vocês. Um dos cursos que eu dou aula no curso de logística. Mas no curso de logística, eu dou aula de desenvolvimento de liderança. Então, talvez seja uma matéria muito descolada do dia a dia da logística, né? O que nós vamos trabalhar em desenvolvimento de liderança? Vamos pegar e falar de técnicas de feedback, de técnicas para harmonizar a equipe ou coisas do estilo, que muitas delas foram escritas há 30, 40 anos. Mas se eu não estiver acompanhando no dia a dia o que acontece, como é que eu vou entender que eu vou ter que lidar com isso aqui? Eu gosto de trazer esse exemplo. Esse exemplo, essa é uma pesquisa que fiz no começo do ano sobre as tendências do mercado de logística. E o quanto isso ia impactar na minha matéria, apesar de não ser uma matéria muito técnica. E eu percebi que muito. Vou trazer até um exemplo para vocês. Quando eu olho aqui para esses portos inteligentes, tá? Mas eu dou aula de desenvolvimento de liderança, o que muda na minha vida, e, no que eu vou trabalhar com os meus alunos, eu saber qual é a tecnologia que está sendo usada nos portos? Tudo, porque quando eu pego o Porto de Roterdã, exemplo, eu descubro que o Porto de Roterdã não tem um estivador mais. Todo da descarga ali, das cargas e tal, todo o transporte está sendo feito por robô. E nós temos no Brasil 2 portos já que estão caminhando para esse mesmo, para esse mesmo rumo. E aí, o que isso muda na minha aula de liderança? Isso muda tudo. Porque se eu estou ainda antenada com o que está acontecendo, com o que aconteceu 10 anos atrás, eu vou chegar com esse pessoal e vou falar para eles como lidar com o estivador. Só que, na verdade, a equipe deles vai ser composta por programadores de computador, e não mais por estivadores. Então, quando eu trago essa questão da atualização de mercado, da gente tá por dentro da economia, tá por dentro da política, por dentro do que está acontecendo das revistas especializadas na nossa área, é esse tipo de impacto que eu trago como exemplo que isso pode trazer na aula. Já pensou? Se eu não estivesse acompanhando o que acontece no mundo da logística, eu ia chegar para os meus alunos que trabalham na área de transporte fluvial
ia falar para ele sobre liderança de estivador, mas não é mais, gente, é liderança de programador de computador, que é uma outra história, um outro tipo de profissional. Tá? Então, eu queria trazer para a gente abrir para o debate essa discussão da questão do quanto esse professor, esse treinador corporativo, ele está atualizado com o que acontece hoje. Hoje no mundo, hoje no país, hoje em todos os setores. E aí, um outro tema é a questão da tecnologia. E aí, isso é uma outra coisa que me deixa triste. Eu confesso a vocês que eu fico triste quando eu encontro um professor, um treinador que diz para mim: ai, eu juro, gente, que eu tenho vontade de perguntar, você está me contando isso com orgulho ou com vergonha? Porque, assim, é algo que não dá mais para a gente tirar da gente, para a gente dizer, eu tô à parte, sabe? Eu não vou lidar com isso, eu não gosto. E não precisava ter vindo a pandemia para trazer isso para a gente, para trazer essa reflexão. O que eu sinto, às vezes, é um pouco de falta de curiosidade. Sabe, sempre toquei desse jeito, eu dou aula presencial, então isso, eu não preciso disso, né? Exatamente, Silvana, nós vamos falar sobre isso, da questão do automático na sala de aula. E quando a gente fala de tecnologia, o que está aparecendo agora não é novo. Teve essa surpresa com o Zoom e coisas assim, mas o Skype, que é a base disso, existe desde 2003. E uma ferramenta como o Zoom, por exemplo, nada mais é do que um Skype mais sofisticado. Então, quando a gente fala de tecnologia, o que eu estou colocando para vocês? Não só a gente olhar o que aconteceu agora na pandemia, mas quais são as tendências, não só tendências de ferramentas. Ferramentas, elas são super importantes, mas o que tem por aí de ferramenta? O quanto a gente entra no Google e pesquisa novas ferramentas de educação? Os ambientes virtuais de aprendizagem, eles existem desde os anos 80, né, os AVAs. Lá na Escola do Futuro, a Escola do Futuro trabalha isso lá na USP desde 89, quando ela foi fundada. Então, não é uma coisa que veio com a pandemia. Do quanto, às vezes, a gente olha para a educação à distância com um baita de um... Ah, não quero, não é comigo, eu vou ficar no presencial. E, às vezes, a gente não vai entender o que é educação à distância. Que educação à distância, no Brasil, ainda ela é muito mal feita. Tem, assim, um monte de problemas, porque a educação à distância no Brasil ainda está muito ligada com grava-vídeo. Mas ela é muito mais do que isso. Ela pode ser muito mais transformadora. E a própria educação presencial também. O quanto a gente ainda está com o pé nos anos 50 na nossa maneira de dar aula. E quando eu trago essa questão da tecnologia, não é só a questão da ferramenta, o quanto o nosso pensamento ainda é analógico. Quando a gente está trazendo a tecnologia apenas como ferramenta, para aprender a usar essa ferramenta, mas o nosso pensamento ainda não é digital, porque pensar de uma maneira digital é diferente de pensar de uma maneira analógica. Então, enquanto nós, como educadores, estamos conseguindo pensar de maneira digital, e melhor ainda, pensar de maneira híbrida, porque esse é o grande desafio. Você tem o pensamento digital, mas você tem aquele grupo que ainda está distante do digital. O quanto o professor, o treinador hoje, consegue trabalhar nas duas lógicas, né? Pensar de maneira híbrida. E o terceiro ponto que eu trago para a gente abrir para bater papo é a questão da metodologia. O quanto o professor ainda está entrando na sala de aula e dando aula. Sim, ele entra, fala e os alunos escutam. Quanto a gente está para trabalhar os adultos, quanto a gente sentou, quanto tempo a gente não senta e não lê um livro, ou quantos livros sobre técnicas de aprendizagem e de andragogia? Cada professor hoje que está numa universidade, no treinamento corporativo, já leu. Sabe, quantos professores já sentaram, já fizeram um curso, ou já leram um livro sobre metodologias ativas? E metodologias ativas não é coisa dos anos 2000, não, porque, tudo bem, metodologias ativas, hoje você tem muito uso de ferramentas digitais, mas o primeiro cara que falava de metodologias ativas, mas não era com esse nome, era o Paulo Freire.
Então, não é uma coisa de hoje. Mas o quanto a gente entra, porque a gente tem o conteúdo, a gente entra e vai lá e dá aula. Vai lá e fala o nosso conteúdo. Será que é assim que o adulto aprende? Né? Quanto a gente está preocupado com a maneira que o aluno aprende, ou a gente está muito focado em dizer, eles não têm interesse, eles não têm nada, mas porque a gente está dando aula da mesma maneira dos anos 70. A gente não coloca uma sala de aula invertida dentro da sala. E olha, eu nem estou falando de gamificação, eu nem estou falando tanto dessas questões mais ligadas à tecnologia, mas eu estou falando de questões de que a gente ainda dá aula do jeito que a gente aprendeu. Lá. E depois a gente reclama que o aluno não tem interesse. Então, esses 3 pontos, quando a gente fala de atualização profissional, eu entendo que são os 3 pontos cruciais para um treinador corporativo, para um professor universitário, para uma pessoa que trabalha com cursos livres, mas principalmente, tá? Eu não sei se principalmente, mas a questão da metodologia é algo que ficou muito escancarado agora nas aulas remotas. Ok, a metodologia para se dar aula remota, ela é bem diferente da metodologia para se dar aula presencial. Porque quando você está aqui num Zoom, é uma outra maneira de abordar, é uma outra maneira de montar o seu material de aula, são coisas bem diferentes da aula presencial. Mas a própria maneira de dar aula presencial, ela ficou escancarada agora, que ela não estava dando certo. E aí fica a questão, o quanto, tá, a gente vai pegar como professores e começar a olhar para tudo isso. E sentar na nossa, sabe, começar a olhar as notícias do dia, em sentar, na hora que a gente entra na Amazon para comprar um livro, se preocupar em também ter essa atualização no método e o desafio da gente começar a pensar digitalmente. A gente, assim, lançar algumas pulguinhas, né? Deixar algumas pulguinhas atrás da orelha do pessoal, e a conversa, ela não para aqui, a gente até... Não, Ivani e Luciana, me seguram, porque senão eu vou ficar querendo contar novidade antes do fim da nossa, né, do nosso encontro de hoje, mas a gente tem uma novidade onde esses papos, eles vão continuar, né? Eles não vão se encerrar aqui no encontro, a gente só dá um comecinho, assim. Então, acho que a gente ouviu um pouquinho o pessoal, eu queria chamar a Luciana um pouquinho para falar dessa questão da diversidade, né? Na sala de aula, quando você encontra diversos tipos de pessoas, depois a Ivani, e eu acho que a gente pode pegar, na parte final do encontro, juntar os 3 temas e trazer tudo junto para debate de novo. O que vocês acham? Vamos lá, Luciana? Agora é com você. Eu peço só um instantinho que eu estou abrindo aqui a apresentação para eu compartilhar minha tela com vocês. Só um instante. Vocês veem a minha tela, não? Vocês estão vendo a tela? Sim, está aparecendo. Ótimo. Então, vamos lá. A pedido da Karen, eu estou trazendo, assim, alguns pontos para a gente refletir um pouco sobre a questão da diversidade em sala de aula. Como eu comentei com vocês logo no começo, né, quando eu me apresentei, eu tenho estudado a questão da longevidade desde 2013, primeiro como docente, né, para esses cursos da maturidade, e depois, mais aprofundadamente, numa pesquisa científica que eu desenvolvi no meu mestrado. Então, o meu mestrado, ele versou sobre as questões da longevidade, né? Então, e mais recentemente, minha pesquisa científica foi se transformando e acabou indo para a questão das relações entre gerações. E isso esbarra diretamente na questão da diversidade. Então, o meu objetivo é trazer com vocês, né, algumas questões e levantar algumas reflexões sobre o que isso quer dizer efetivamente no nosso dia a dia, no cotidiano do docente. Então, eu começo abrindo com
uma fala do Mário Sérgio Cortella. Ele tem um livro recente chamado Diversidade, onde ele está falando sobre a questão da diversidade, não somente no aspecto corporativo, ou da sala de aula, ou num aspecto específico da vida, mas de uma forma geral, né? Então, quais os benefícios, como é que a diversidade se dá dentro da nossa sociedade? E ele costuma dizer que ela é uma grande vantagem para a vida humana. Por quê? Por conta de que, com a diversidade, a gente pode ter múltiplas visões, múltiplos pontos de vista, múltiplos conhecimentos que podem ser agregados para que se haja uma solução de algum problema, ou desenvolvimento de uma nova tecnologia, desenvolvimento de novos conceitos. Então, ele traz a questão da diversidade como uma riqueza, como algo que pode fazer com que os nossos limites sejam superados, a partir do momento que você traz as múltiplas contribuições para o nosso cotidiano. Pensando ainda um pouquinho nessa questão da diversidade, tem essa fala da Michelle Obama, que eu também trago, que é para a gente refletir sobre ela, que é a questão da diversidade do ponto de vista de crenças, de raças, de cores, cultural, né? Este trechinho é um trechinho inicial do discurso, o último discurso que a Michelle Obama fez como primeira-dama dos Estados Unidos, né? Então, ela estava dizendo assim, poxa, a diversidade que muitas pessoas encontram como uma ameaça, enxergam como uma ameaça, no ponto de vista dela, não é uma ameaça, muito pelo contrário, né? É o tecido constitutivo da sociedade americana. Nesse aspecto, a nossa sociedade tem muitas semelhanças com a americana, né? Também somos fruto de imigração de diversos países, somos fruto de um país continental, né? Então, cada um com a sua cultura regional, características de regionalidade. Então, por isso que eu quis trazer para esse nosso bate-papo, essa provocação dessa reflexão trazida pela Michelle. Então, basicamente, essas duas ideias, tanto da Michelle quanto do Cortella, elas estão mais calcando a noção de que a diversidade é, na verdade, uma riqueza, é a riqueza e a capacidade que tem o homem de crescer, de evoluir. Se a gente for fazer uma pequena comparação, né, as abelhas, né, vamos dizer que as abelhas estejam presentes aí no planeta Terra nos últimos, não sei quantos milhões de anos, né, elas fazem um trabalho maravilhoso, mas elas não são diversas do ponto de vista cultural, porque não importa, geração após geração, elas vão fazer exatamente da mesma forma, vão agir exatamente da mesma forma. Então, não existe uma diversidade cultural que crie a um conhecimento, que leve a um conhecimento novo, né? Que leve a romper barreiras, que leve a passar por obstáculos, né? Eu trago as abelhas, por exemplo, porque hoje elas têm um obstáculo, né? Que é a grande queda, né? Na população de abelhas do mundo, em função da queda do ambiente, as mudanças ambientais, a mudança climática e tudo mais. Então, como elas não são capazes de aproveitar a diversidade para poder criar novos conhecimentos, elas acabam não conseguindo passar por esses obstáculos, né? Então, assim, de forma muito prática, uma outra questão que eu acho que é importante, né? Então, junto com essa questão da longevidade, eu quero trazer uma proposta feita pelo Hegel, né? Então, ele é um filósofo alemão, né? Ele nasceu em 1770, morreu em 1831, em que ele cunhou um termo chamado Zeitgeist, que basicamente é espírito do tempo, né? Qual é a ideia dele? E na época ele criou toda uma teoria com base na observação das artes, né? Das manifestações artísticas. Então, para ele, qualquer manifestação artística é fruto do seu próprio tempo. Por quê? Porque o artista está imerso num determinado período histórico. Então, estando naquele período histórico, ele tem diretamente
influência sobre aquele momento. Então, seja econômica, social, cultural. Então, ele é fruto daquele momento na qual ele vive. Da mesma forma, hoje, nós, né, como até alguns de vocês comentaram, né, a própria Cristina comentou, né, hoje nós somos fruto de um momento em que a tecnologia avança a passos largos. É um fato que está dado, está consolidado, não existe como nós deixarmos de considerar, por exemplo, aquilo que a Karen colocou, que é o pensamento digital na nossa vida, porque é uma realidade que não vai mudar, não voltaremos a ser analógicos, né? Essa questão da inteligência artificial, das máquinas aprendendo por si só e tudo mais, é algo que somente caminha, e caminha cada vez mais a passos largos, e isso faz com que sejamos também fruto do nosso tempo. Então, é como a Cristina falou, né? Há 2 anos atrás, ela deu um curso para falar com os colegas psicólogos sobre a possibilidade de fazer um atendimento online, e como se preparar para isso. Da mesma forma, hoje, a gente tem isso acontecendo, né? Seja psicólogo, seja professora, seja como for, né? Então, essa questão da diversidade, que hoje é uma preocupação social muito grande, né? E tem desdobramento sobre a questão econômica, sobre o consumo e tudo mais, também faz parte desse tempo que a gente vive. E, portanto, todas as nossas ações e a sala de aula vai estar impregnada desse aspecto também. Então, vamos lá trazer um pouquinho daquilo que eu estou entendendo como algumas dificuldades da sala de aula, que hoje é diversa, né? Então, na verdade, o que a gente tem? A sala de aula, ela é um microcosmos, ela é, em versão menor, aquilo que acontece na sociedade. Então, se existem tensões dentro da sociedade, elas são transportadas automaticamente para dentro da sala de aula. Né? Então, por exemplo, se nós pegarmos o que acontece nos Estados Unidos já há cerca de 2 meses, com protestos que vêm sendo reiterados a partir das questões, né, com relação à violência policial, junto à comunidade negra e tudo mais. Então, quer dizer, na sala de aula deles, essas tensões também se repetem, assim como aqui, também temos uma série de questões, então, hoje uma polarização política muito grande, que acaba também se traduzindo dentro da nossa sala de aula, né? Uma outra questão é a heterogeneidade. Isso quer dizer o quê? Porque, assim, cada um de nós aqui tem um background diferente. Então, o extenso background do Nivaldo, dentro da área não só corporativa, também da docência, né, nos múltiplos níveis. A Silvana, que trouxe uma experiência muito rica, né, na docência voltada aos jovens. Então, cada um de nós faz parte de um círculo, né, e tem questões tanto de background, quanto cultural, quanto econômico, quanto social, que acaba transportando para a sala de aula. Se nós temos aqui como um grupo, dentro da sala de aula, os alunos têm isso também. Outra questão, que são dificuldades da sala de aula diversa, é essa questão da desinformação. Porque isso é algo, de certa forma, permeia a nossa sociedade como um todo. Então, ao mesmo tempo que a Karen comentou, né, o professor tem que estar informado, ele tem que estar procurando sempre uma atualização, existe um outro aspecto também, que é o aspecto dos alunos, né, do corpo docente. E como é que ele se informa ou se desinforma? Porque hoje nós vivemos uma questão, que é uma questão latente, que é essa situação do quê? Das fake news, dos grupos políticos puxando, né, narrativas conforme a sua expectativa, a sua necessidade. Socialmente também você tem aspectos disso. Então, grupos sociais que também constroem a narrativa que seja mais adequada àquilo que almejam, como espaço de fala, espaço de construção de identidade. Então, tudo isso acaba se repercutindo também dentro da sala de aula. Então, se existir alguma tensão externa com relação à questão da informação, e hoje é só participar de qualquer rede social, fazer algum comentário ou escrever alguma coisa com relação a qualquer aspecto que esteja mais latente,
aspecto da diversidade, seja ela sexual, seja ela etária, seja ela de raça, você percebe que você vai ter grupos criando narrativas que podem mais desinformar do que efetivamente formar. E uma outra questão são os espaços de fala, né? Então, de repente, o entendimento de que o lugar de fala nosso é completamente diferente. Então, eu outro dia estava comentando, até quando nós estávamos falando sobre essa pauta, né, desse nosso encontro, eu comentei com a Ivani e com a Karen sobre uma questão, né? Então, por exemplo, eu sou uma mulher branca, nascida em São Paulo, criada em São Paulo. Eu, por mais que eu possa ter conhecimento, possa ter empatia, possa até conviver com, por exemplo, um jovem negro homossexual do interior do Nordeste, eu nunca vou conseguir falar como ele. Por quê? Porque eu não vivo essa realidade. Então, o lugar de fala dele é completamente diferente do meu. E isso, hoje, se reflete de uma forma muito grande dentro da sala de aula. Não só por conta da diversidade da sociedade, mas, inclusive, pela questão tecnológica. Porque hoje você pode dar, por exemplo, um curso livre aqui em São Paulo, que pode estar sendo assistido por uma pessoa no Nordeste, no Norte, no Sul, e cada uma dessas pessoas vão ter lugares de fala diferentes e percepções diferentes com relação a aquele assunto que você está tratando, né? Então, eu acho que essas questões, essas 4 questões, são muito prementes dentro da constituição do que vem a ser uma sala de aula diversa, né? E pensando, né, em trazer, assim, uma questão, ancorar isso, né, essas questões dentro da prática, eu fiquei pensando, bom, como é que a gente pode passar, né, superar essas questões no nosso dia a dia, no nosso cotidiano como docente. E daí eu pensei, vou trazer alguns aspectos para a gente poder discutir se são ou não dicas ou propostas válidas para que a gente possa ter uma sala de aula que seja realmente diversa, mas que também, ao mesmo tempo, possa acolher a cada uma das pessoas que estão ali presentes, né? Então, pensando nisso, eu trouxe alguns aspectos. Então, para pensar o que seria uma sala de aula ideal, com pessoas dos 20 aos 100, né? Pessoas vindas de todos os lugares, que professam qualquer crença, todas as cores e todas as culturas. Eu acredito que o primeiro aspecto, e isso eu procuro fazer quando eu desenvolvo o meu projeto pedagógico, é pensar que ele deve contemplar a todos. Hoje, a minha maior experiência como docente é na Universidade para a Terceira Idade. Dentro da questão da longevidade da terceira idade, a gente também tem cortes diferentes. Então, não podemos pensar que uma pessoa que hoje chega aos 60 anos tem a mesma visão, né, entendimento de vida ou necessidades daquela que já passou dos 80. Então, mesmo a terceira idade, ela não é homogênea, ela é heterogênea na sua constituição. Uma coisa é você ter 60, 70 anos, outra coisa é ter mais de 85. E dentro dessa minha experiência, eu já tive alunos que acabaram de fazer 60 anos, né, ou pouco depois dos 60 anos, 65 anos, que eu já cheguei a ter um aluno que, quando eu dei aula para ele, ele tinha 98. Então, eu normalmente faço um projeto pedagógico que eu penso em todos esses aspectos, e não só do ponto de vista etário, mas do ponto de vista cultural também, do ponto de vista do background. Então, eu tenho, por exemplo, dentro da PUC, um grupo que ele é diverso na questão etária, ele talvez não seja tão diverso na questão social, porque estamos falando aí de um grupo de classe média, média alta, mas é um grupo que tem muita diversidade do ponto de vista cultural e de background. Então, eu tenho algumas das minhas alunas que são profissionais que estão hoje aposentadas, mas que tiveram toda uma carreira. E algumas mulheres que não, que hoje participam daquele curso, como é um curso livre, e que eventualmente não tiveram uma carreira desenvolvida e acabaram tendo uma atividade mais voltada ao lar e à família e tudo mais. Então, na hora de pensar o projeto pedagógico, é sempre pensar
que esse projeto, ele tem que ser visto de forma ampla, né, pensando em absolutamente todos os alunos, né. Eu também faço um acordo de expectativas já no primeiro encontro, então, além de apresentar toda a pauta, né, dos encontros que nós vamos ter, eu também combino com os alunos como é que a gente vai fazer, né, como é que a gente vai se relacionar ao longo desse período, né. Uma outra aspecto que eu acho super importante é a questão da alteridade da empatia, e aí eu vou pedir licença para eu passar um pouquinho mais rápido os outros aspectos, para falar um pouquinho disso. Eu acho que uma das coisas que a gente ouve muito é essa questão hoje da empatia, né, principalmente do ponto de vista da diversidade. Então, todo mundo fala, você tem que ser empático com relação ao outro, né. Na verdade, eu acho que empatia talvez não seja a melhor palavra, porque a ideia de empatia é você se colocar no lugar do outro. Mas se você se coloca no lugar do outro, você acaba pensando no quê? Pensando com a sua cabeça, com os seus critérios, com os seus valores, o que é a questão do outro. Eu acho que mais importante do que isso é pensar na alteridade. Então, quer dizer, é entender que o outro, o que é alteridade? É entender que o outro é diverso, que o outro é diferente. E como tal, está tudo bem. Né? Então, ele é diferente, ele não é igual a você, e você tem um profundo respeito por essas diferenças. Então, eu acho que exercitar isso na sala de aula é algo extremamente importante para que você possa ter sucesso numa sala de aula diversa. Além disso, é você dar espaço para que todos possam falar. Então, como a Karen acabou de fazer, né, pedindo a que todos nós possamos, né, colocar as nossas visões. Abrir espaço para o contraditório. E uma coisa que o Nivaldo falou e que eu acho que é super importante também é, mais do que a gente exercer, né, no papel de educador, o papel de trazer o que pensar, é trazer o como pensar. E realmente desenvolver uma série de atividades que possam fazer com que o grupo se integre e que haja intercâmbio, explorando aí as habilidades de cada um. Bem, eu acabei me alongando um pouquinho mais do que aquilo que eu esperava, mas a minha ideia, né, hoje era trazer para vocês essas provocações para a gente poder falar um pouquinho sobre a diversidade. Eu vou interromper o compartilhamento e vou ficar, como fez a Karen, quietinha, para deixar vocês agora falarem. Agora que a gente está migrando um pouco para essa coisa do corporativo, eu queria chamar um pouquinho a fala da Ivani, né? Porque, assim, pela segunda vez, assim, eu estou super contente que nós estamos estourando o horário, ou seja, o papo está rendendo, a gente está passando do tempo programado. Bom, vamos lá. Eu vou tentar dar uma costuradinha, porque a gente falou de duas coisas importantes, né? Que acho que esse é o objetivo aqui desse encontro também, alertar para nós mesmas e trazer para esse público nosso, né, de educadores, seja corporativo, seja acadêmico, pela necessidade que o professor, o treinador, o facilitador, ele tem que estar sempre se atualizando. Continuamente ele tem que estar buscando, que foi isso que você comentou, Karen, assim, fazendo uma síntese, né, da sua fala, um dos pontos principais é esse, sobre a necessidade do facilitador, treinador, professor estar sempre se atualizando. E quando a gente fala da diversidade, a gente tem que pensar também na diversidade deste profissional, seja ele no mundo corporativo ou no mundo acadêmico. Eu acredito assim, um dos principais desafios, e aí, Cíntia, me corrige se eu falar alguma besteira, que você foi minha grande professora, inclusive em pensar fora da caixinha. Eu me lembro muito bem, quando eu entrei no banco em 96, a gente tinha assim, uns treinamentos bem quadradinhos, e o importante era fazer a prova e passar. Dali a uns bons anos, eu acredito, eu saí de lá em 2018, eu acredito que desde 2008 para frente, as coisas começaram a mudar, e eu senti a diferença nesse treinamento fora da caixinha. Hoje eu diria que o Bradesco está muito mais na direção
dessa sala de aula invertida, não chegamos nisso ainda estou lá, né? Minha cabeça ainda está lá. Não chegaram lá ainda, mas eu acredito que vão chegar em algum momento, de alguma forma. Então, falando sobre os desafios para esse profissional, os principais desafios do profissional corporativo é ele lidar com essa diversidade, né? Toda que a Lu explanou muito bem. Ele tem ali mundos diferentes, ele tem... sejam pessoas que vieram de um mundo acadêmico público, seja de uma universidade particular, tem muitos técnicos ainda, que nem todos também são formados, né? Alguns ainda estão em graduação, mas ele lida, o principal desafio é ele passar aquilo que a empresa está precisando passar, a empresa precisa cumprir com um treinamento, seja ele técnico ou comportamental, porque ele está precisando preparar melhor seus profissionais para atingir um objetivo. Então, ali, a empresa não está preocupada com essa diversidade, né? A empresa está preocupada em atingir aquele objetivo dela. Cabe ao profissional de RH, ao profissional de treinamento, a esse facilitador de treinamento, fazer com que isso aconteça de uma forma, digamos assim, sem muita dor, fazer com que esse participante, esse treinando, se interesse de fato, independente da sua condição diversa, mas que ele se interesse e aprenda alguma coisa. Não importa se o objetivo da empresa é só o conteúdo, né? É só cumprir com um protocolo ou com um padrão. O importante é que esse aluno tenha esse aproveitamento. Então, os principais desafios, eu até fiz aqui eu não fiz slides, mas eu fiz minha colinha. Os principais desafios para esse facilitador corporativo é passar esse conteúdo, estar alinhado à estratégia da empresa, né? E ele sabe que ele vai trabalhar com um grupo heterogêneo, tanto de gênero, como de perfil comportamental, experiência de empresa, idade, e às vezes pessoas de diferentes cargos. A empresa tem um time e tem uma verba, ele tem um budget para cumprir com esse treinamento. Então, muitas vezes, ele tem que pôr pessoas de diferentes níveis hierárquicos na mesma sala de aula. Então, esse é um desafio bem parrudo, digamos assim, para o facilitador. O outro desafio é como ele vai conhecer essa diversidade, como é que ele vai se preparar para essa diversidade. Então, a dica para esse facilitador faça um briefing com o RH da empresa ou com a pessoa que está te contratando, né? Pede, se possível, um mapeamento de perfil, pede se tem alguém com perfil muito especial que esse facilitador vai precisar aprender a lidar em sala de aula, porque essa pessoa, digamos assim, um pouco mais complicada em termos comportamentais, pode atrapalhar todo o treinamento e não deixar que os outros usufruam disso que ele vai capacitar. Buscar informações, inclusive, sobre o clima, que momento que a empresa está atravessando. Existe alguma coisa no ar, alguma tendência de mudança, alguma coisa que está para acontecer? Muitas vezes a mudança é declarada, outras vezes não. E conhecer também missão, visão, valor, etc., se isso está sendo difundido entre os funcionários. Tudo isso é para que o profissional se prepare melhor para trabalhar e estar alerta para qualquer situação, qualquer conflito que pode haver em sala de aula. E outra questão é que aí ele vai conseguir, talvez, já em sala de aula, estar atento para a expectativa. Isso ele pode puxar em sala de aula. Qual é a expectativa desses alunos? Né? Como a Cíntia falou, muitos acham que estão indo para um treinamento para serem vistos, para ter uma oportunidade de promoção, né? Para ter uma chance de estar lidando com pessoas de outras áreas, para onde ele possa migrar, e também de outros cargos. Então, às vezes o profissional corporativo está indo para ser visto. Ele também quer usufruir desse privilégio de estar numa lista de treinamento, que nem todos conseguem, né? Mas também para conhecer e para ser conhecido. Bom, para que ele precisa também conhecer essas expectativas? Para minimizar eventuais frustrações, né? Muitas pessoas acham que estão em sala de aula e, a partir dali, ela já vai ganhar uma capacitação que vai sair, assim, uma
com um brochinho, olha, já posso ganhar promoção. Então, às vezes, nem sempre, ele pode não cutucar esse tema, mas se isso aparecer em sala de aula, ele tem que dizer, ó, vocês estão aqui para se capacitarem. O conhecimento vai embora com vocês, independente de onde vocês estiverem. O conhecimento não fica com a empresa, né? Então, tudo isso vai dar habilidade desse facilitador em preparar essa turma de treinamento. Um outro assunto que eu queria tocar aqui é qual é o objetivo do profissional de treinamento. Eu vou deixar, eu tenho umas dicas aqui, mas eu vou deixar para o fim. Qual o objetivo desse profissional de treinamento? E aí vamos falar, nós como profissionais estamos lá para sermos bem avaliados e ganhar dinheiro. Ninguém trabalha, né, só para ver o relógio virar. Então, o objetivo dessa nossa conversa aqui como um todo é alertar esse profissional para ele estar sempre se preparando, tanto fora como dentro do ambiente da empresa, né? Então, ele tem que estar atento ao mercado, ele tem que analisar a empresa onde ele vai trabalhar e se preparar também para entender esse momento que a empresa está vivendo e as eventuais expectativas não declaradas desses treinandos, né? E também para que, se ele der um bom treinamento, ele vai ser bem avaliado. Ele sendo bem avaliado, e aqui vamos falar do nosso bolso, ele consegue outros treinamentos. E se ele for bem avaliado, ele tem a oportunidade de, conversando com essa classe, ele também vai se retroalimentar de informações preciosas para ele conseguir trabalhar nos próximos treinamentos. Então, é muito importante. Quanto à avaliação, a Cíntia tocou bem nesse assunto. Teve uma época que a avaliação, por exemplo, a nossa experiência de Bradesco, ele tinha uma provinha. Então, ele ficava mais preocupado em fazer a provinha do que participar, do que dar opinião, do que falar, do que prestar atenção e dar a sua colaboração. E isso foi mudando ao longo do tempo. Então, é importante que o professor, que o facilitador esteja atento a uma outra avaliação pela qual ele pode também ser cobrado em algum momento. Você observou os participantes? Você estava atento aos diversos perfis? Quem participava mais? Qual era a desenvoltura? Eles tinham interesse em se desenvolver, tanto tecnicamente como comportamentalmente. Que é importante frisar. Quando é um treinamento técnico, muitas vezes você precisa avaliar, você precisa aplicar uma atividade, um teste no final, para saber se esse treinamento técnico foi absorvido, porque pode ser pré-requisito para um outro treinamento. Então, tem esse lado da avaliação técnica. Mas não quer dizer que num treinamento técnico você não observe interesse, desenvoltura, participação. Falar rapidamente, que eu não sei se eu estou extrapolando o tempo, mas vamos lá para as dicas. Dicas para o facilitador. Quebrar o gelo, né? Com esse discurso de respeito à diversidade, à individualidade, à experiência, a tempo de casa de cada um. E, principalmente, fazer um discurso minimizando essa eventual diferença de cargos que pode estar havendo nessa sala de aula. Identificar prováveis conflitos que possam existir, que ele já conheceu previamente no briefing, né, ou que ele está percebendo ali em sala de aula. Então, cabe a esse treinador, a esse facilitador, minimizar qualquer tensão que ele perceba, para que não haja uma ruptura na linha de treinamento dele, porque qualquer climão estraga, dispersa e cria uma tensão que não é uma tensão que vai trazer uma coisa nociva, negativa para a sala de aula. E incentivar os mais tímidos a participarem. Sempre tem aquele falante e tem aqueles que são muito tímidos. Então, se ele tiver tido a oportunidade de ter o mapeamento dessas pessoas previamente, cabe ao treinador, ao facilitador, se preocupar em fazer com que os tímidos participem. Então, provocar, cutucar, perguntar, montar turmas, grupos, onde ele mescle um falador com o mais tímido, porque é importante, às vezes a empresa pede, olha, estamos no momento de mapeamento de perfis e essas pessoas estão sendo
estudadas, analisadas, para mudar de cargo, mas é uma pessoa que não se desenvolve, ela é muito fechada. E as empresas precisam cada vez mais de multiplicadores também, né, de capacitação. Vamos contar novidade, Ivani e Luciana? Sim. Por favor, faça as honras. Para vocês, porque assim, a gente está fazendo esse encontro uma vez por mês, né? Como tem feriado aí, final de outubro e tal, provavelmente seja comecinho de novembro, nosso próximo encontro. E assim, eu quero mostrar uma coisa para vocês, porque agora sim, a gente não vai mais ficar tão distante assim durante um mês. Porque a gente tem, peraí, deixa eu entrar minha tela aqui, né? Tem aqui os nossos contatos, agora a gente tem nossos e-mails pessoais, né, e-mail da Luciana e da Ivani, mas agora a gente já tem um e-mail deste projeto de educadoras de adulto, e em outubro a gente vai lançar um Telegram, um grupo no Telegram, para que as nossas conversas, elas não fiquem tão espaçadas. Então, vocês colocaram dúvidas, colocaram algumas questões ali na inscrição, e que a gente pode trazer materiais, trazer pequenas dicas, assim, ao longo do mês também. A gente não tem uma data para inaugurar o Telegram, vai ser no mês de outubro, mas aí vocês vão receber o link por e-mail, se vocês quiserem entrar no grupo do Telegram, para a gente ter uma troca mais rapidinha no dia a dia também.